Ah, moleque! Não quero ninguém em cima do muro aqui, hein? Corinthians e Palmeiras, quem chega melhor para o derby de domingo com transmissão da HBO Max, a partir de 7h30, o nosso pré-jogo. Começamos no gol, Hugo Souza contra Carlos Miguel. Não quero induzir ninguém a nada não, viu? E aí, vota primeiro, Capita. Acho que são dois goleiros que começam a temporada não no seu mais alto nível, né? O Carlos Miguel fez alguns bons jogos e falhou em outros. Acho que contra o São Paulo ele falha e também falha contra o Galo na estreia do Brasileirão. O Hugo também acho que não faz um bom início de temporada. Acho que tomou aquele gol do Gabigol e em alguns momentos também não tá falhando, mas eu tenho achado assim, eu votei no mano a mano e depois eu me arrependi de não ter votado no Carlos Miguel. Mas agora eu comecei a pensar de novo e eu acho que o Carlos Miguel ele é mais goleiro que o Hugo, mas eu acho que o momento do Hugo ele é mais tranquilo no gol do Corinthians do que o do Carlos Miguel no Palmeiras, até porque o Carlos Miguel está substituindo o Everton, um goleiro que a comissão decidiu abrir mão. Acho que tem melhorado, mas eu tô sentindo ele inseguro em alguns momentos, principalmente em bolas pelo chão. Eu vou votar no Hugo Souza. Um voto pro Hugo Souza. E aí, Vess? Com o que a gente tem hoje, eu não vejo, com o que a gente viu até hoje, eu não vejo o Carlos Miguel sendo mais goleiro que o Hugo neste momento, não. Mas acho que eu vou votar no Hugo Souza por passar confiança. Acho que o Carlos Miguel está muito inseguro e está passando uma desconfiança ali. O Hugo, até quando falha, acho que a reação do Hugo é uma reação de passar mais confiança. Então eu vou de Hugo. O Carlos Miguel ainda não mostrou a que veio na confiança que a diretoria do Palmeiras colocou, e a comissão de futebol, enfim, para ele ser o titular da posição, né? É um baita goleiro, mas parece meio inseguro mesmo. Unânime, Wallace? Eu acho que tem uma soma pro Hugo Souza, que no jogo grande ele aparece muito, né? Ele falhou em alguns momentos, mas a maioria das falhas dele não são em jogos decisivos ou clássicos, né? A maioria das falhas, jogos que você fala menos. Então, acho que o Hugo Souza tem isso. Jogo grande, praticamente dá pra contar que o Hugo vai fazer uma atuação segura. Acabei de falar isso, ele vai falhar no final de semana, mas... Tu é meio seca pimenteira mesmo. Então. O Hugo Souza tá aí, ó. O que a gente fez no de 0 a 10 lá... O Brasileirão é longo. Brasileirão é longo. Calma. A primeira rodada assustou, mas a segunda já veio mais com a gente. Antes da primeira rodada, o negócio foi brincadeira, velho. A segunda rodada já veio mais com a gente. Calma. A gente secou todo mundo. Sei não, hein? Calma. Já vota primeiro então agora aí, Wallace. A gente já tinha tido um spoiler. Mateuzinho contra Kelvin. Cara, o Kelvin, pra mim, no que vimos do Mateuzinho no Corinthians e Kelvin no Palmeiras, pra mim é poupa-tempo do Mateuzinho, tá? Eu gosto do Kelvin, acho bom lateral, só que no Palmeiras tem mais jogos ruins do que bons. E fez um bom jogo agora no jogo contra o Vitória. Vem do gol lá contra o São Paulo e tal. Talvez seja um movimento de subida do Kelvin com a camisa do Palmeiras, mas acho que o Mateuzinho entregou mais pelo Corinthians, eu vou de Mateuzinho. E aí, Capita? Não, acho que momento e bola que tá jogando e que já jogou vestindo as duas camisas não tem nem comparação. Mateuzinho, peça fundamental nesse Corinthians, evoluiu demais na mão do Dorival, assim como o Bidu do outro lado. E o Kelvin começa o ano, eu acho que mal, defensivamente ele sofre demais. Acho que nem o Abel tem a certeza de que o Kelvin é o lateral titular do Palmeiras, porque acho que os dois no top, ele e o Giai, o Kelvin é melhor, é mais técnico, joga mais. Só que quando o Kelvin não consegue entregar, o Giai compromete menos defensivamente. Então, em alguns momentos, é até interessante um lateral simplesmente cumpridor. Ele melhorou contra o Vitória, mas ele ainda sofre muito defensivamente. O meu voto é no Mateuzinho. Inclusive tem enquete aí pra galera do chat que quer participar também. Quem que é o favorito pro derby de domingo, tá? É Corinthians ou Palmeiras? Dropa o seu voto aí, deixa o seu like também. VS, Mateuzinho ou Kelvin? Então, o Kelvin tá me lembrando uma história que certa vez um técnico da seleção brasileira de vôlei me falou, que era o seguinte: tem um jogador, que eu não vou falar o nome para não ficar indelicado, tem um jogador que é assim, começa o jogo, as primeiras 2 bolas que o levantador bota para ele... Tem que virar. Eu já sei se é para tirar ou não.
As primeiras duas, ele faz uma merda do tamanho, eu já tiro e já boto outro. Ele já vira com confiança, eu já deixo. O Kelvin tá me parecendo isso. Os primeiros, com 5 minutos de jogo, você já vê como é que o Kelvin tá. Então, acho que hoje, nesse momento, é um abismo. Um com a confiança lá no alto e o outro tentando recuperar a confiança. Faz diferença, Eu né? vou de 2-0 pro Corinthians. Eu vou de Mateuzinho. Próximo duelo, a gente chega na zaga, Gabriel Paulista contra Gustavo Gomes. O VS, vota primeiro. Apesar do Gabriel Paulista ter feito um grande jogo contra o Flamengo, Gustavo Gomes. E aí, Wallace? Assino. Acho que o Gabriel Paulista chegou bem. Acho que vai melhorar a zaga do Corinthians como todo. Já melhorou, né? O parceiro de zaga do Gustavo Henrique, que fez um bom 2025. Mas eu vou de Gomes aqui. 2-0 Gomes, Acho unânime. que a produção nos ajudou, né? O Gustavo Gomes, acho que é mais zagueiro que o Gabriel Paulista. Que vai ajudar também, vai melhorar, vai ser o parceiro do Gustavo Henrique nessa temporada. Então já vota no próximo aí, ô Caio. Gustavo Henrique ou Murilo? E aí, de momento, também acho que o Gustavo Henrique tem um nível bem acima, consideravelmente acima do Murilo, que até fez um bom jogo contra o Vitória, mas o Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do Corinthians, um dos melhores do Brasil em 2025. Acho que fez uma temporada muito boa. O problema nunca foi ele, sempre foi o parceiro dele. E aí, acho que é Gustavo Henrique um nível mais alto que o Murilo. E aí, VS? Mesma coisa. Hoje, no momento que os dois chegam para esse jogo, o Gustavo Henrique me passa muito mais segurança e muito mais confiança. A recuperação do Gustavo Henrique é bem legal, né? De um cara que estava muito embaixo, a passagem pelo Flamengo teve várias críticas e tal, e recuperou. Fantástico, é unanimidade. 3-1 pro Corinthians. Já vota primeiro você agora, o Wallace. Próximo duelo. Grande momento vive o Matheus Bidu contra o Piquerez. Esse é o confronto que eu coloco a foto de Vitor Sérgio Rodrigues, que pergunta, é momento ou é história? Como aqui é momento? Vale aquele mantra, aquela massa. Né? Como é momento, acho que a história do Piquerez, tem vários títulos, tem muita coisa que o Piquerez fez. Eu acho que vai ser a primeira vez em 4 anos votando Piquerez e alguém que eu não vou votar no Piquerez. No momento, eu acho que o Matheus Bidu está jogando num nível fantástico, assim. A influência que ele tem no jogo, a capacidade que ele tem de pegar da lateral esquerda, seja pela ala para cruzamentos, ou seja, trazendo para dentro para organizar o time, é Matheus Bidu. Tem seus problemas defensivos, mas tecnicamente está vivendo um grande momento. Tá voando, o Bidu, né? Tá voando. O Isso Bidu tá diz voando. mais sobre o momento dele do que o Piquerez ou qualquer outra coisa. E aí, VS? Mesma coisa. Acho que votar no Piquerez no Brasil, contra o Piquerez no Brasil, são poucas situações. Essa é uma delas. Acho que hoje o Piquerez vive aquém do que ele já jogou e o Matheus Bidu vive a melhor fase. Se não fosse para votar hoje, não vota nunca mais. Porque o jogo é domingo. Se não fosse para votar momento. hoje no Bidu, com o Bidu voando e o Piquerez, não vou dizer oscilando, mas abaixo do que ele já jogou, é o Bidu. Inclusive deu assistência, contou para ele assistência? Acho que contou. Contou, né? O Dieguinho. Porque foi uma bola meio dividida, mas É que eu acho que pega foi no ele que tocou. pé direito dele. Acho que foi ele que Toquinho no pé tocou. direito Né? O Piquerez talvez tenha feito seu melhor jogo contra o Vitória com a camisa do Palmeiras em um tempo bem legal, porque 2024 acho que é o ano mais abaixo dele desde que ele chegou, e o começo de ano dele é ruim, o nível que o Matheus Bidu tá jogando é muito, muito bom, muito influente no jogo do Corinthians, importantíssimo, é mais um que o Dorival conseguiu potencializar, um dos principais jogadores. Acho que hoje é muito justo que o voto seja no Bidu. Corinthians à frente, 4-1. Ranielli ou Marlon Freitas? Vota primeiro aí, OVS. Eu acho que os dois estão muito bem. Os dois muito importantes. Eu vou votar no Marlon Freitas porque eu acho mais jogador. E aí, Caio? Eu acho que o Ranielli é bem importante para esse time do Corinthians, equilíbrio muito forte, mas o Marlon Freitas chegou num nível de atuação muito bom no Palmeiras. E uma coisa a mais, não me surpreende que ele seja um dos líderes do time, mas me surpreende a velocidade com que ele se tornou isso. Mas isso aí estava na conta, né? Sim, mas... Você pagar 5 milhões de euros para um jogador da idade dele, estava na conta que ele ia... Que também tinha essa coisa. Né? Sim, automático, mas a gente que tá mais no estádio e a galera que vai na arquibancada também, porque é a mesma coisa, consegue ver a importância que o Marlon Freitas tem tido nesses primeiros jogos do ano, e aí digo segundo jogo da temporada. Eu esperava que, quinto jogo, quarto jogo, beleza, mas o primeiro e segundo jogo, a influência que ele teve e orientando toda hora e tudo mais,
é Marlon Freitas. E é curioso como o Marlon Freitas, a saída dele fez bem no Botafogo, o Danilo vai explodir nessa temporada, porque ano passado batia a cabeça um pouco de posição, e vai fazer muito bem pro Palmeiras. Eu iria de unanimidade também aqui, Marlon. Caio, aí é Guidon e doideira, hein? Andréas. Aí é confrontaço. Os caras meteram uma... Pô, momento é pedalaram história. pra esse duelo, Pedalaram aí. Pedalaram. Era Andrés contra André Luiz. né? Os caras pedalaram Eles deram pra... uma pedalada aí. Pedalaram firme. Não reclamem da nossa fantástica Não produção. reclama não. Ela cometeu, assim, ela cometeu um equívoco? absurdo aí. Sim. Não, equívoco não. Eu diria mais. Isso não é crime. equívoco. Não. Isso é pecado Isso pensado. é má fé. É má fé. Isso foi... Os caras não são. Você Os cara- tem os dúvida cara- que foi proposital? É lógico, é isso que eu tô dizendo. Isso aí não é erro. Isso é mau caratismo. Porque os caras Pilantragem. conhecem de futebol. Os caras conhecem de futebol. Isso aí é coisa de mau caráter. Porque eles inverteram E propositadamente. pior, tá um palmeirense e um corintiano lá em cima. Eu duvido que eles acham que esse que é o duelo. É lógico que não, pô. Os Não, dois mas conhecem. o Dorival na coletiva não falou que poupou o Garro pra usar ele no domingo? De repente ele vem de Garro titular. Isso é mau De caratismo. repente ele vem de... Ó, O tô nome disso defendendo não é em erro. produção. O nome disso é Na mau hora do caratismo. almoço, de repente a gente faz um bem bolado aí. Pô, eu acho que é um voto bem difícil pelo nível de atuação que tem tido o Bidon depois também da final da Copa do Brasil, que dá uma chancelada no protagonismo dele nesse time do Corinthians, porque naturalmente o cara tem um lance daquele no momento em que resulta o título tão importante, é natural que ele pegue mais confiança, que ele se torne mais protagonista do time, que ele queira participar mais e que ele se sinta mais à vontade. E o Andrés tem um impacto gigantesco no time do Palmeiras. Eu sei que é momento, o Andrés também está jogando bem. Acho que só da gente estar colocando o Bidon no nível do Andrés para debater e tudo mais, já é valorizar muito o que o Bidon tem feito. Mas acho que o Andrés ainda é mais jogador e se tiver que escolher um dos dois, assim, eu escolho o Andrés. 1-0 Andréas. E aí, Wallace? Cara, eu queria, antes de votar, deixar claro que nós estamos sendo induzidos ao erro. Tá. Nesse voto aqui, o público já pra entendeu. virar Como corte, disse o né? VSR, está- má fé Não, da produção. Induzidos ao erro. Não é opinião mais, Tá. entendeu? É induzidos ao erro. Mas você tem que falar no meio do comentário, porque agora os caras Agora já já vão cortar antes, exatamente. Não, mas eu acho que sendo o momento, eu não consigo não votar no Bidon, cara. O momento dele, o momento do Bidon, vindo da Copa do Brasil, vindo desse início de temporada, vindo da Supercopa do Brasil, a barbaridade que ele tá jogando. Eu entendo o Andrés, toda a história, tudo que ele já fez e tudo que ele faz, né? O jogo contra o Vitória é a barbaridade que o Andrés jogou. Mas no momento eu vou votar no Bidon. 1-1 VSR, você desempata. Olha o mau caratismo da produção Aí, ó. que faz, tá vendo? Mas não tem problema não, aqui tem café no Ah, bule, é? como diria... Aqui tem o caráter. como diria o grande ratinho, aqui tem café no bule. Eu acho o seguinte, eu Não acho lembrava que... dessa expressão, Hã? não. Pô, Café pô, no essa é bule. lendária, pô. É lendária, Eu era mais é lendária. criança, mano. Hoje a cobra vai fumar. Esse eu lembro. exatamente. Esse eu Aqui lembro. tem... Ratinho. Sabe qual que era o bom do Ratinho? Ah. Era o momento que ele tava contando uma história triste, a mulher chorando, E e daqui aí- a pouco começa a música pra comemorar que tá liderando a audiência. absurda. A mulher falando, o pai... Passamos a Globo! Aí passava alguém de alguma mulher de biquíni, o outro jogando um Marquito extintor. apanhando. Bom pra Não, era um troço cacete, de mano. maluco. E a mulher chorando lá, se debulhando em lágrimas. exatamente. Eu acho o seguinte, eu acho que o momento dos dois é muito bom. Né? O Bidon vem de ser eleito o melhor da Supercopa, ele foi eleito o melhor em campo, o Andrés vem de um jogo de 3 assistências, então assim, o momento dos dois é muito bom. De fato, o Bidon está no ápice da carreira dele até aqui. Isso chama muita atenção. Mas partindo do princípio que os dois estão no mesmo, jogando muito bem os dois, eu voto sempre em quem é mais jogador. Eu acho o Andrés mais jogador, vou votar no André. Não significa que o Bidon não vá longe, né? Porque- Não, era pro Bidon estar nesse time, inclusive. Exatamente. Aí. E aí? Cara, o bagulho ficou muito Carrijo torto. e Alan. Alan, Vou no de Alan. caso. Vou de Alan. Alan. Acho que o início do Carrijo na temporada teve várias questões, pelo menos lá no início do Campeonato Paulista. O recente já não, né? Os últimos jogos já não, já tá bem melhor. Mas eu gosto muito do Alan, cara. Acho que é um jogador muito influente, com velocidade, drible curto, drible de velocidade também. Eu vou de Alan aí. E aí, VS? Eu vou de Alan também. Acho que o Carrilho é um jogador de equilíbrio do time. Acho que ele faz o que o Dorival precisa. Se precisar de alguém para fechar, ele fecha. Se precisar de alguém pra subir uma linha, ele sobe. Se precisar de alguém para manter a posse, ele mantém.
Mas acho que o Alan tem sido mais protagonista, tem sido mais decisivo, tem sido mais contundente. Eu vou de Alan. O nível de atuação do Carrillo acho que melhorou nos últimos jogos. Ele me parecia claramente Melhorou fisicamente também. sem né? ritmo no começo da temporada. Exatamente. Desde que ele Gente, o Corinthians saiu de férias dia 22, voltou dia 3, né? O Corinthians não teve férias, o Corinthians teve recesso. É isso. O Corinthians teve recesso. E o Alan Verdade é essa. um dos protagonistas, né, do E time o do Carrijo Palmeiras. também, um grande destaque fazendo live em rede social, né? Também, né? Muito bom. Grande destaque. Cara, a pergunta, cadê o Martínez? É lendária, pô. Alguém sabe onde tá o Martínez? Cadê? Isso me lembra uma vez, não sei se tu lembra, o Gerson tava para sair do Flamengo, uma daquelas vezes, aí foi alguém, acho que era o próprio Wesley, numa live perguntou, e aí, você fica ou sai? Aí o Gerson falou, porra, meu irmão. Tá de sacanagem. Você, pô. O fogo amigo, né? Se não aí fosse não um dá, repórter perguntando, beleza, é igual o Carrillo, se metendo num assunto de fogo amigo. Cara, né? Cadê o Martins? Nossa, A produção barrou surpresinha o da André? produção tá aí, ó. Comemora como pouco. nosso Garro Carrillo contra também. Maurício, produ- VSR. nossa Você Nossa, a mandou produção primeiro. barrou o André, A pô. produção barrou o André, é isso? Caralho, E eles que têm isso, esse hein? poder, hein? Que aí só ratifica o mau caratismo. Cara, né? pilantragem braba. Só ratifica. Veremos no domingo, diz aqui o meu diretor. Maurício. Eu vou de Maurício. Tem que votar em quem Tem que joga, votar no né? Maurício, embora eu não esteja me empolgando muito. Mas Eu acho que eu Garro- votaria no André, Não tá? é empolgante? Fosse André e Maurício, eu acho que eu votaria no André. Eu também. Acho que eu votaria no André. também. Mas Aí era Maurício. pra gente votar no Bidon, né? No Bidon Era contra o Bidon Maurício. e Maurício. Ia Não, ser Bidon contra o Maurício. Assim, eu acho que o começo da temporada do Maurício é bom, mano. Eu acho que ele tem sido É? importante. O Palmeiras, ele jogou alguns jogos Fez como gol contra o São dupla, Paulo? como dupla com o Flaco, porque o Vitor ainda não estava jogando como titular. E no último jogo contra o Vitória jogou como um meia esquerda caindo pra dentro. Eu acho que foi bem, dá uma dinâmica boa pro time. produção fez Mas, e aí tem que votar em quem joga, né? Palmeiras passa. Memphis contra Flaco Lopes. E aí? Caio. O diretor tá chateado, hein? Que a gente tá dando porrada nele. Ué, Assim, Plena Tá reclamando. sexta-feira. Tá reclamando no ponto. eu acho que de momento, que é o que a gente tá usando como critério, Tá. não precisa nem falar que o Memphis é mais jogador que o Flaco Lopes, né? Por motivos óbvios, por tudo que já fez, por tudo que entrega, inclusive temporada passada e tal. Só que eu acho que o começo dessa temporada do Flaco, ele é muito bom. O Flaco voltou a atingir um nível muito alto, fazendo gol em Clássico, fazendo gol no Paulista. Acho que tem 6 participações em gols. 6 participações em gols em 6 jogos nessa temporada. E o Memphis entrou em campo na Supercopa e pouquíssimos momentos. Então eu vou votar no Flaco. E aí? Vou repetir o que eu falei no assunto Memphis. Jogo grande, o Memphis apareceu em todos. Acho o Memphis mais jogador que o Flaco. Tudo bem que o Memphis está começando a temporada dele, mas em todos os momentos da temporada que ele esteve, cara, a Supercopa é muito Sim. boa. Eu vou de Memphis. VS desempata. também vou de Memphis. Acho que o Flaco realmente tinha caído na reta final da temporada passada, sem imaginar. Vamos ver como é que ele reage. Acho que reagiu bem nesse começo de temporada. Mas o Memphis, quando jogou na Supercopa, jogou bem. Ontem entrou bem. Então, se eu tiver um jogo decisivo, um jogo desse tamanho, me dá para escolher um dos dois, eu escolho o Memphis. No cenário. Ou amanhã, né? Não é a vida e obra, mas amanhã, se você me dá os dois para escolher, eu escolheria o Memphis. 5-5, vamos para o último duelo. O duelo de desempate coloca frente a frente Yuri Alberto contra o Tigrinho Vitor Roque e o Wallace Borges. Vou do protagonista do povo nessa aqui. Pô, me amarro no Vitor Roque, né? Acho que toda vez que eu vou falar do Vitor Roque, cara, me amarro nele, acho um baita centroavante, baita atacante. Mas no momento, vou de Yuri Alberto. Vitor Sérgio Rodrigues. Cara, eu acho que o começo de ano dos dois tem alguns altos e baixos, dos dois. O Yuri fica muito marcado lá pelo gol lá do que fecha a Supercopa, mas antes tinha tido uma irregularidade aqui e outra ali. Eu acho que o momento dos dois é muito parecido. Eu vou votar em quem eu acho mais jogador nesse aspecto, eu vou votar no Vitor Roque. Você desempata, Caio. Que beleza, hein? Desempata o duelo, desempata o 11 contra 11. Eu acho que o Vitor Roque é melhor centroavante e mais jogador. Acho que a tendência é que os dois briguem por artilharia do Brasil na temporada, né? Se o Yuri também e o Vitor Roque continuarem
até o final da temporada. Os tem dois isso. começaram participando menos, por conta de questão física mesmo. O Vitor Roque começou depois, assim como o Yuri. Mas acho que o momento do Yuri é um pouquinho acima, assim, pelo que ele tem feito nos momentos decisivos pelo Corinthians. O Vitor Roque foi muito importante em vários momentos decisivos na temporada passada também. Só que eu acho que é um voto de uma resiliência do Yuri, que passou por vários momentos e que chega nas fases finais ele pode até perder o golzinho dele, mas ele mete o gol na final, não tem problema nenhum, e fez o gol na Supercopa agora também. Então acho que é no detalhe, assim, qualquer um dos votos acho que é muito bem dado nos dois. Eu acho o Vitor Roque mais centroavante, mas pelo momento eu acho que o voto tem que ser no Yuri. Deu Corinthians, então. Deu Timóteo. 6-5 pro Corinthians. Venceu o nosso 11 contra 11 de hoje. Derby no próximo domingo, 7h30 da noite, na HBO Max. Roda a vinheta.